Não é verdade? Então, hoje nós vamos falar sobre qual é o fundamento do resultado. Queremos ter resultado, queremos ter êxito em todas as coisas, mas o que fundamenta para a gente ter resultado em tudo que realizamos? Amém? Então vamos estender, põe a mão no seu coração, pode ficar sentado mesmo, tá bom? Pai amado, Pai querido, Paizinho, que o Senhor venha, Deus, em conta das nossas vidas agora. Usa a tua poderosa palavra, Deus, a sagrada escritura, ó Pai, para gerar vida onde necessita de vida, para gerar esperança, Deus, onde necessita de esperança, para gerar força, alegria, onde necessita, Deus, ser fortalecido e gerar paz e alegria. Senhor Deus, vem de encontro com a tua palavra, tirando e sanando todo medo, Deus, toda síndrome, ó Pai, todo trauma, Deus, lavando de toda decepção, blindando de toda perseguição e de toda afronta e calúnia do inimigo, ó Pai. Deus, que a tua palavra venha, Senhor Deus, nos impulsionar de tal forma, ó Pai, para o nosso destino profético, ó Pai. Saiamos daqui, Senhor Deus, tão encorajado, tão entusiasmado, com mais anseio e desejo de te conhecer cada dia mais. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E que Deus repreenda toda artimanha do maligno e querer intervir e dispersar em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. A gente sabe que para se ter resultado precisa ter um fundamento. E eu quero falar hoje sobre dois extremos. Um deles é ensinar e o outro é encorajar. Dois extremos bem diferentes que vai casar no final. Então vamos lá. Eu convido você a abrir sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, verso 6. Amém? Deuteronômio 6, verso 6. Aqui Moisés está já um período andando com a igreja, vamos dizer assim, com o povo de Israel, né? Peregrinando por 40 anos e está ali praticamente terminando o seu período de pastor, né? De monarca, de líder daquele povo. E ele escreve Deuteronômio para revisar algumas leis, algumas instruções ao povo, para fixar, né, o que ele já vem pregando há tanto tempo e parece que o povo já aprende, né? E ele vai repetir muitas coisas. E é muito interessante quando ele chega em Deuteronômio capítulo 6, verso 6, que ele vai dizer assim, ele vai então dar uma instrução: que todas essas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração, tu as ensinarás. Ensinarás, guarda muito esse verbo, essa ação, ensinar. Tu as ensinarás com todo zelo e perseverança a teus filhos, conversarás sobre as Escrituras, quando estiveres sentado em tua casa, quando estiveres andando pelo caminho, ao te deitares e ao te levantares. Também atarás essas palavras com um sinal na tua mão, em teu braço, prenderá a tua testa, como tefilim lacteres. Amém. 9. Tu escreverás as palavras do Senhor nos umbrais da tua casa, em teus portões também você vai escrever. Amém? Isaías 48, verso 17. Aqui Moisés pautou e repetiu muitas vezes a importância de ensinar. Amém? E ele é muito interessante que a gente aprende muito com a repetição. E aqui ele repete, escreve na testa, nos umbrais da porta, né? O que é necessário ensinar ao povo, né? Aprende, né? Ata nas mãos, no braço, prenderás essas informações. Quando andarem com teus filhos, né? Fale do que é necessário ensinar, porque ele está falando da palavra, né? Quando deitares também, ensina. Todo momento ele está falando da importância de se ensinar. Amém? Então Isaías 48, agora verso 17, vai dizer assim:
Assim declara Yahvé o Senhor, teu Redentor Santíssimo de Israel. Eu sou Yahvé, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Eu te ensino o caminho que você deve andar. Agora Lucas, Evangelho de Lucas 11, verso 1. Agora é Jesus. Foi Moisés falando da importância de ensinar. Foi o profeta Isaías falando da importância de ensinar. Agora vamos ver o personagem Jesus, soberano. Lucas 11, verso 1. Certa ocasião, Jesus estava orando em um determinado lugar. Quando concluiu, um dos seus discípulos lhe solicitou: Senhor, ensina-nos a orar, assim como João ensinou aos discípulos dele. Então ele passou a ensiná-los. Verso 2. Então ele passou a ensiná-los. Então, primeiro ponto, a gente que frisou muito a importância, o verbo, a ação de ensinar. Amém? Ensinar. É importante ensinar. Agora nós vamos para o outro extremo, que não tem nada a ver, mas vai casar tudo no final com aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém? Então, 2 Timóteo, verso 1. Paulo agora está escrevendo a Timóteo, amém? Que é um pastor. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Perdão, eu errei. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6. Por esse motivo, uma vez mais quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor, de equilíbrio. Assim sendo, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, prisioneiro dele. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos pela causa do Evangelho, conforme o poder de Deus. Participa comigo do sofrimento, que é difícil, amém? Tem angústia no ministério. O próprio Jesus, quando estava na cruz, teve angústia. Antes de ir à cruz, no Getsemane, teve angústia, né? Então não é eu e você que não vai ter períodos de angústias em favor do Evangelho, né? Mas ele está encorajando, ele está assegurando. Ele não te concedeu espírito de covardia, amém? Tem de bom ânimo, mas ele te deu espírito de poder, de amor, de equilíbrio. Agora você está se perguntando, o que tem a ver a importância de ensinar e a importância de não se acovardar? Como vai casar essas duas coisas? O princípio de ensinar e o poder de não ser covarde. Amém? Beleza, vamos lá. A palavra ensinar na Bíblia, ela aparece, Jô, aproximadamente, Jéssica, 200 vezes na Bíblia. Olha que interessante. Ensinar aparece aproximadamente 200 vezes na Bíblia. E a palavra encorajar, ou sinônimo sobre ter ânimo, né? Coragem, 365 vezes ou 366. A palavra encorajar, ser forte, corajoso, está quase o dobro na Bíblia do que a palavra ensinar. Interessante, né? Porque se a gente se perguntar o que é mais importante no Evangelho, é ensinar ou é não se acovardar? Humanamente falando, no seu ponto de vista, o que é importante mais no Evangelho? É ensinar ou é não ser covarde? É óbvio que dá a entender que é ensinar. Por quê? Porque a Bíblia, a todo momento, está falando para a gente ir pregar. Pregar o quê? A palavra, ensinar. Sim ou não? A todo momento o Evangelho está propagando. Está com a ação de ensinar. Está evidenciando a importância de a gente ensinar uns aos outros o caminho. Sim ou não? Então eu fico me indagando, por que se todo o Evangelho de Cristo levanta a bandeira que nós temos que ensinar,
E a palavra ensinar aparece bem menos na Bíblia do que a palavra coragem. Não se acovarde. Por quê? Eu fiquei me indagando porque o sinônimo não temas está mais na Bíblia quase o dobro do que o verbo ensinar. Alguém sabe responder? Todo momento a Bíblia narra, o Evangelho narra que devemos orientar, nos desafia a ensinar, a propagar. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ensine, a Bíblia vai dizer, ensine que Jesus está às portas, Ele vai voltar. Ensine que precisa ter arrependimento. Ensine que Deus faz milagre. Ensine que Deus cura. Ensine que Deus restaura. Ensine que há uma nova vida para você. Ensine que há uma morada preparada para cada um de nós. Ensine os mandamentos. Ensine sobre a santidade. A todo momento a Bíblia está pontuando, está sinalizando a importância que a gente tem que ensinar. Aí eu te pergunto, e o não temer? E o não desencorajar, o não desanimar, o não se acovardar? Por que a Bíblia evidencia mais do que, até aparece mais do que a palavra ensinar? É interessante que se a pessoa desanimar, se desencorajar, desistir, talvez a pessoa que vai embora do culto, por exemplo, desiste da igreja. Nós aqui, talvez a pessoa fala assim, mas não mudou muito. Ela acha, Ela desistiu, ela desanimou, ela diante da situação desencorajou. Às vezes a pessoa vai falar assim, eu vou desistir do caminho de Deus, a pessoa fala. Vou desistir do Evangelho, vai ser um problema meu. É um problema pessoal meu. Desculpa, gente. Calma aí que engasgou aqui. Eu pergunto, será? A partir do pressuposto que ensinar, para eu ensinar, eu preciso primeiro aprender, sim ou não? Porque para eu aprender, de cara, o que eu preciso ter? Comprometimento, disciplina, me submeter a alguém que vai me aprender, sim ou não? Que vai me ensinar, sim ou não? Só que para isso eu tenho que ter humildade, para isso eu tenho que me submeter a alguém. E isso, muitas vezes, muitos não conseguem. Gente, o que Deus está começando a falar com a gente aqui. Para eu ensinar, eu preciso aprender. Para eu aprender, eu preciso me submeter. Para eu me submeter, eu preciso ter disciplina. Eu tenho que ter pontualidade. Eu tenho que ter compromisso para estar naquele ambiente que vai me ensinar. Eu vou ter custo, sim ou não? Eu vou ter que ter humildade. E para se ter isso, muitos não têm. Para se ter isso, precisa ter coragem. Para se comprometer com algo, com uma missão, com um ministério, com algo que eu vou aprender com Deus, eu preciso ter coragem. Vocês estão compreendendo? Eu preciso ter compromisso, eu preciso ter força para eu perseverar nesse processo de dias, meses ou até mesmo anos. Sim ou não, Tete? E muitos não têm coragem de se abdicar de algo ou de um tempo, se abdicar de algo ou de um tempo para aprender. É interessante que a Bíblia fala menos da palavra ensinar e fala quase o dobro de coragem. Por quê? Porque Deus olhando, vê nós, vê a igreja de Cristo, vê a dificuldade que as pessoas têm e a coragem de se comprometer com algo. Para a pessoa chegar ao ponto de ensinar, ela vai ter que ter muita coragem para aprender. Ela vai ter que ter muita coragem para perdoar. Ela vai ter que ter muita coragem para muitas vezes passar por processos de resistência, calúnia, pessoas que não querem ver ela vencer. Ela vai ter que ter coragem. É interessante como a Bíblia fala assim: você vai precisar de coragem para pregar.
Você vai precisar de coragem para louvar, porque isso vai requerer muito de você. Estão entendendo? É aí que eu vejo, eu fiquei indagando, Deus, por que a palavra ensinar aparece menos vezes do que a palavra coragem na Bíblia? Porque Deus olhando, vê um monte de gente querendo ensinar, mas poucos têm coragem de aprender, de se submeter, não é verdade, Paulo? E de se sujeitar ao processo. E nesse processo ainda tem constância. É poucos que têm coragem, não é verdade, Ju? É aí que eu comecei a entender que Deus estava falando comigo. Ó, a gente está aqui no processo, que Deus vai dar a vitória, mas para isso precisa ter coragem, sim ou não? Para aguentar o processo, para se sujeitar ao processo. Por isso que a Bíblia a todo momento está falando, não temas, que é coragem. Ela fala a palavra coragem 365 vezes, ou 66 vezes. 366, é que para cada manhã dizendo coragem, para cada dia dizendo tenha ânimo, não temas, né? Você vai precisar de coragem. E partindo desse contexto, a gente entende, né? Tem um consenso que para se ter autoridade para ensinar, Teté, precisa ter vencido algo, sim ou não? Como é que eu vou ensinar sobre casamento se eu não venço no meu casamento? Como é que eu vou ensinar sobre ter uma vida financeira saudável se eu não venço a minha vida financeira? Só tem autoridade e propriedade para ensinar quem teve coragem para vencer. Está entendendo? Como é que alguém vai querer se tornar um pregador se ele não vence o processo para aprender sobre as Escrituras? Só tem autoridade quem vence. Como é que a gente vai cantar bem, na verdade, se não se submeter ao ensaio, por exemplo? Não é verdade? Aí a pessoa se sujeita, aprimora, ela tem autoridade para ministrar, porque só tem autoridade quem vence. Estão entendendo? E para se ter autoridade para vencer, precisa ter coragem para se submeter. Por isso que a todo momento Deus está mais preocupado com nós ter coragem do que nós queremos ensinar. Porque hoje tem um monte de gente que prega, mas não é modelo do que prega. Estão entendendo? É fácil pregar, com todo respeito, sem pôr no pejorativo. Pregar dá trabalho, montar um sermão, lógico que dá trabalho. Mas é mais desafiador ser modelo do que pregou, viver o que prega. Estão entendendo? Então hoje a pessoa pode ir lá no chat GPT e pedir uma pregação. Ele dá, a pessoa prega. Mas a questão é que tem ausência de gente com autoridade para dizer que vive o que prega. Então Deus, Ele evidencia a Bíblia mais coragem do que a palavra ensinar. Só tem autoridade quem vence. Amém? Vence o quê? Vence a preguiça, vence a indisciplina, vence o orgulho, vence a inconstância, e só ensina quem um dia passou por esse processo de aprendizado, quem senta para aprender mesmo. Vivemos um cenário que, nem eu falei, todo mundo quer ensinar, todo mundo quer pregar, muitos querem, ser pastor, cantar, louvar, não é verdade? Não é um erro, porque a Bíblia diz: aquele que deseja o episcopado, boa coisa deseja. Devemos ansiar pelas coisas do alto. A questão é que o povo não está querendo muito ter coragem para ser o modelo. Nós conversando ontem, que hoje, Ju, muitos, não é todos, graças a Deus, não é o caso de vocês, as pessoas ouvem uma palavra, Michel, e elas, ao invés de mudar de vida, elas mudam de igreja, porque elas não querem mudar, não querem ser confrontadas, não querem ser confrontadas pela palavra. A palavra está trazendo luz aos nossos pecados. Quando ela vê que a igreja às vezes leva a sério a palavra, ela muda de igreja. Ela procura um ambiente que ela vai ser anuladinha, ela vai ser mimada. Tá entendendo? Ela não quer mudar de vida, ela muda de igreja. Ela não tem o quê? Coragem.
ela quer ensinar, mas ela não quer ter coragem de aprender, não quer ter coragem de passar pelo processo. Amém? Precisamos vencer o algo, o período de aprendizado. Amém? Temos que ser constantes. Pessoas habilitadas, né? E hoje temos pessoas habilitadas com autoridade para exercer vários tipos de ofício. E por que hoje temos pessoas habilitadas para exercer vários tipos de ofício na igreja ou no governo? Porque essas pessoas venceram o processo. Um bom psicólogo venceu um processo para ele ser um bom psicólogo. Ele precisou de coragem. Um bom mecânico, ele se sujeitou a vencer um processo de aprendizado para se tornar um bom mecânico, um bom eletricista. Sim ou não? Um bom pastor, né? Então assim, precisa de coragem. Muitos falam assim, eu quero, né? Aqui, não, mas o pessoal aí, né? Eles chegam nas igrejas, querem pregar, querem cantar, mas não querem um processo de arrumar sua vida, não é verdade? E a igreja, ela não precisa de um profissional do louvor, um profissional, pregador, ela precisa de um modelo. Um modelo, eu sempre falo, você precisa exalar essa música que você canta. Você precisa exalar essa mensagem que você prega. Você precisa estar inserido no processo. Você precisa estar vencendo esse processo e se tornar um modelo, a mensagem. Não é verdade, Ceté? Não é verdade, Manju? A pessoa precisa vencer, ter coragem para se tornar um adorador, um músico. Amém? A primazia de Deus, né, que prioriza instruir seus discípulos como profeta. Precisa de coragem para proclamar, para declarar, para ensinar. A Bíblia se ensina que há um céu, que há um caminho, que há vida, que há uma morada, que Ele vai voltar. Ensina a necessidade da confissão de fé, ensina que é possível viver uma nova história. Mas antes de ensinar, eu preciso vencer o pecado. Gente, o pessoal às vezes, eles falam assim, eu vou fazer um jejum para Deus me usar. Não tem nada de errado. Eu vou fazer um jejum para Deus me dar o dom da revelação, o dom de línguas, o dom para profetizar. As pessoas estão desejando ensinar, não é errado. Mas dificilmente, irmão Paulo, alguém faz jejum para Deus libertar ele do pecado. Ao invés de ele se preocupar em primeiro ser o profeta, em primeiro ser o pregador, ao invés de ele pensar, ao invés de ser o primeiro que entrega a revelação, ele tem que pensar em primeiro ser liberto. Ele tem que pensar em primeiro orar e jejuar para Deus tirar todo o esgoto espiritual da vida dele. Tirar o adultério, tirar a prostituição, tirar o dinheiro fácil, tirar o pecado da vida dele. As pessoas hoje, às vezes eu estava conversando, eu e a Jéssica, rebelde, não respeita nenhum líder na igreja, mas está jejuando para pregar. Está jejuando para libertar o povo, que ele nunca foi liberto. Está entendendo? E só tem autoridade quem vence, quem senta e tem coragem de se sujeitar ao processo. Não é verdade? Então hoje o povo primeiro precisa orar para se libertar. O povo precisa orar para se curar primeiro. Quer curar o povo, nem está curado. Quer que o povo seja sujeito à liderança dele, ele nunca foi sujeito a nenhuma liderança. O povo não quer ter coragem para se sujeitar ao processo, mas quer ensinar. É dois extremos, ensinar e ter coragem. Não podemos bular o processo. Precisamos ter coragem para passar por um processo que nos liberta do pecado, nos liberta da preguiça, nos liberta da indisciplina, do conformismo, da inércia. Porque para vencer eu preciso de coragem. Para eu me encorajar, eu preciso avançar, ter disciplina, trabalhar para isso, ter compromisso, vencer a covardia,
se não queremos construir nada, é só a gente não fazer nada, ficar de braço cruzado. É só a gente não ter compromisso com nada, não ter empenho para nada, não ter dedicação para nada, que nós não vamos construir nada. Não é verdade? Então a gente precisa ter coragem. Lá para o ano de 1870, 1900, vários reformadores, né, se levantaram. Nessa época, os wesleyanos fundamentou a EBD, lembra da Escola Bíblica Dominical? Foram eles que criou, revolucionaram, pessoas de coragem. A gente teve os irmãos Plymouth, né, que depois na teologia eu vou falar para vocês, que criou o dispensacionalismo, que eles entendem que a Bíblia está dividida em períodos de dispensação, e nós estamos na dispensação da graça, no período da graça, do favor merecido. Né, a gente tivemos os pietistas, que ensinou muito sobre a piedade, o amor ao próximo, a servir ao próximo. A gente vemos nessa época um movimento, reavivamento moderno pentecostal, que é o da Rua Azusa, que na verdade começou antes com outro homem, mas se deu na Rua Azusa, que é um homem chamado Charles Parham. Mas sabe, homens de coragem. Tivemos também o liberalismo, que na verdade era uma heresia, que eles defendiam que a Bíblia não é toda sobrenatural, ele só defende a parte racional. Aí nisso levanta homens de coragem, como os fundamentalistas, que combateu o liberalismo, que eram defensores da verdade. Homens que tiveram autoridade para algo porque tiveram coragem, disciplina, não é verdade, Ju? Tiveram compromisso. Precisamos construir algo, amém? Precisamos defender a verdade. E a pergunta é: quem tem coragem para enfrentar o processo? Você tem? Quem tem coragem para perseverar no processo? Você tem? Quem tem coragem para permanecer firme no processo? É muito interessante Oséias, né? Quando Oséias é um profeta que Deus pediu para ele casar com uma prostituta, Gomer, né? E em um determinado momento, Gomer, ela identifica uma crise. E ela fala assim: eu passar por crise? Eu não, eu vou atrás dos meus amantes. Por quê? Porque meu amante vai garantir o vinho, vai me garantir a lã, vai me garantir o linho. Eu não vou passar por privação. Só que Deus intervém e fala assim para a prostituta Gomer: Gomer, dessa vez você vai atrás de seus amantes, mas não vai achar. Por quê? Porque eu vou cercar a tua vida com espinho. Eu vou te levar para o deserto, Gomer. Você não vai conseguir fugir de lá. Sabe por quê? Porque eu vou falar o teu coração. Eu vou tratar o teu coração. Sabe o que eu aprendo com essa história? As pessoas, elas pedem mudança de vida. Elas anseiam ser usadas poderosamente por Deus. Só que quando entra no processo, agem como Gomer. Eu passar pelo processo, que Deus vai me apertar? Não, eu vou atrás dos meus amantes. Que eu não estou falando no literal, o amante agora, o homem. Mas o escape, eu vou dar um jeito. É que nem jovem que não consegue esperar em Deus, né? A pessoa certa vai fazendo a manutenção com a pessoa errada, né? Para suprir a carência, até dizer que vai achar a pessoa certa. Aí tem momentos da vida que Deus fala assim: não, eu vou cercar, vou te pôr no deserto, né? E para se permanecer no deserto precisa de coragem. Não é verdade, Ju? Coragem, porque está debaixo de uma palavra para vencer a promessa. Volto a dizer, muitos querem ensinar sobre milagres, sobre poder, sobre unção, sobre como vencer. Esses dias eu falei para a Jéssica, um pastor aí bem conhecido, com todo respeito, não vou falar o nome por ética, mas eu fiquei pensando que eu conheço ele, muito conhecido. Ele vendendo um curso para você ser um excelente líder. Só que ele esqueceu de um detalhe. E ele lá pegou um vídeo de uma outra igreja que não é a dele, né? Os caras, que a dele não tem defeito, né? Só as outras. Aí ele pegou o vídeo da outra, publicou o vídeo, tá vendo, gente? Expôs as pessoas do vídeo.
que ele nem conhece, está vendo os erros que estão acontecendo na igreja, só que eu conheço a igreja dele, e lá tem os mesmos erros. Eu não conheço os líderes que eu conheci que liderou célula lá, são líderes frustrados, tiveram muito problema na liderança. Por quê? Porque não teve acompanhamento. Só que a pessoa que é o pastor está vendendo um curso para você ser um bom líder, e não olha para a igreja dele, que ele precisa tratar os líderes da igreja dele, cuidar e sarar os líderes da igreja dele, e vende um monte de curso, está ficando rico. Está entendendo como é interessante? O povo quer ensinar, mas o povo não quer ter coragem de cuidar daquilo que Deus deu para eles, confiou para eles. Todo mundo quer ensinar, mas não quer ter coragem de submeter o processo. Amém? E só vence o processo, gente, quem não está afobado. Aí a gente amadurece. Quando eu chego maduro na promessa e não afobado, eu usufruo da promessa. Vocês vão compreender. Quando a pessoa chega madura no casamento, na profissão, na vida ministerial e não afobado, ele usufrui da promessa. Ó, que interessante. Não precisa pôr Êxodo 14, todo mundo conhece a história. Fala que Moisés, ele vai atravessar o mar com o povo, e quando atravessa, lá do outro lado eles escrevem uma música, e eles dançam aquela música, eles cantam aquela música. Por quê? Porque eles estão afobados com o milagre que eles viveram. Sim ou não? Está todo mundo afobado. Só que é interessante que a partir dali eles andam mais 40 anos peregrinando pelo deserto, porque tinha vestígios do Egito ainda neles, pecado ainda neles, que eles não queriam se abdicar, idolatria ainda neles, que eles não queriam se deixar. Eles só estavam afobados. Aí quando se deparam com o primeiro grande milagre, eles cantam uma música, eles tocam os instrumentos. Por quê? Porque estão afobados. Uau, que milagre! Só que 40 anos depois, eles entram na promessa, lá com Josué. E sabe o que é interessante? Não tem música, não tem instrumento. Sabe por quê? Porque não tem mais afobação. Sabe por quê? Porque o processo dói. O processo tira da pessoa toda a afobação, Ju, e ela chega madura para viver a promessa. Esperar em Deus, se submeter ao processo, trata a nossa afobação. E quando Deus dá o que é grande, o que é bom, e confia em nossas mãos, a gente não está mais afobado, Paulo. Sabe por quê? Porque o processo tratou a gente. 40 anos aquele povo no deserto, viu muita coisa e passou muitas privações. Acabou com a afobação. Sim ou não? Entregar na mão de um menino espiritual o que é muito grande, ele não dá valor. Sim ou não? É que nem jovens que ganham um carro zero do pai, não tem maturidade, alguns, muito novo, bate o carro, atropela pessoas, por estar afobado, mas vai conquistar um carro. A afobação passa. Sim ou não? Porque o processo é difícil. Então, irmãos, Jesus quer nos ensinar o caminho da vitória, mas é preciso ter coragem para permitir ser ensinado como chegar nessa vitória, como passar por esse processo. Então, o processo, ele é uma ferramenta para a gente chegar e obter autoridade para viver aquilo que Deus tem para nós, amém? Então, precisamos ter coragem para poder ensinar lá na frente que Deus é o Deus que faz, mas faz com excelência, amém? Quero deixar essa palavra para vocês, fui rápido, fui breve, amém? Tenham coragem, amém? Eu vou orar por cada um de vocês. Pode preparar as crianças lá para fazer a grande homenagem para vocês.
Cada um vai ganhar um carro, as mães, né? De prêmio. Amém? Né? Tanque cheio e um ano de seguro, tá? Amém? Não gravou isso não, né? Senão me processa depois. Eu edito. Eu edito depois. Está ao vivo. Eu edito. Amém? Pai amado, Pai querido, eu te louvo, Deus, por essa palavra. Como é importante ensinar, sim, mas como é importante ter coragem para aprender, para poder ensinar com excelência. Que o Senhor nos ensine nesse caminho que estamos para viver a grande promessa. Que o Senhor a cada dia tenha uma porção de coragem para nos dar. Pessoas aqui têm promessa em várias áreas e vários setores da sua vida. Eu oro para que cada um aqui saia com a porção de coragem, encorajados para se submeter à disciplina, se submeter ao ensino, se submeter a alguém que Deus preparou para ensinar essa